gente vai fazer uma oração para a gente dar início, tá? Desculpa, né, pelo horário que a gente atrasou hoje, mas é por um bom motivo. Então a gente poderia, então, fechar nossos olhos, a gente levar nossos pensamentos a Deus. Rogamos assim a Deus, ao nosso Pai, pelo auxílio, pelo amparo, que possa assim nos conceder no dia de hoje as bênçãos divinas, preenchendo assim o vazio de nossos corações. Perdoe-nos, Senhor, pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, e ensinai-nos também a perdoar aos nossos irmãos, permitindo assim a tua bênção divina, o auxílio e amparo dos bons espíritos. Rogamos assim igualmente que nos conceda a bênção divina de nosso Senhor Jesus, para que assim possa nos assistir, concedendo assim a todos nós o discernimento necessário, a compreensão das santas leis divinas, nosso querido Pai. Que nossa querida Mãe Santíssima, nossa Mãe abençoada, possa assim interceder em favor de todos os nossos familiares, de todos os nossos entes queridos, de todos aqueles irmãos que nos assistem. Que as bênçãos divinas de nosso querido Pai, que as mãos da misericórdia venham assim de encontro aos nossos corações, concebendo assim a todos nós o direcionamento, a fraternidade, estendendo assim a todos nós os horizontes da Santa Paz. Que a paz do nosso Senhor assim nos acompanhe. Com a graça de Deus. Graças a Deus. O Pedro vai estar fazendo uma prece de cartas para a gente está indo estudar. Prece de cartas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Então, o Adriano ele vai estar passando a palavra para ele agora. Tá? O Adriano, ele é seu coordenador, se ele for vídeo. Ele, pelo que eu vi um pouquinho, a gente não teve tempo ainda de trocar figurinhas. Tá? Mas ele é um orador espírita, né? Palestrante e trabalha na Rádio Boa Nova, de São Paulo. Guarulhos, né? E também fica uma dica, inclusive a gente já até colocou no site, né, no nosso site Grupo de Orações, um link para quem quiser estar ouvindo a Rádio Boa Nova ao vivo, né? As pessoas terem esse acesso também, de conhecer um pouquinho do trabalho deles também. E ele então está fazendo esse trabalho, né? Viajando agora também pelo mundo, personalmente. E divulgando também, conhecendo as casas espíritas. E, se possível, hoje, né, ele gostaria de estar conversando com cada uma das pessoas. E durante a palestra, você vai permitir perguntas. Então, se quem quiser fazer perguntas também, fique à vontade. Tá bom? Então, hoje a gente vai ter o tema Paulo Estevam, tá? Com o Adriano. Tá baixo. Mas pode falar. Tá, né? Bom dia, pessoal. Bom dia.
eu vi na estrada treinando, ver se eu dou conta. É Sumimasen, Wakashawari, Bogar, Anasemasen, da Diogo Descar. Eu só vou ficar aqui agora nesse pilar brincando com aquela jovem. Você consegue me ver assim? É você. Da Diogo? Se eu ficar assim, da Diogo ou não? Aí não da Diogo, né? Ai, muito bem. O pessoal falou, Adriano, quando você chegar no Japão, quando te perguntarem no aeroporto, qualquer pergunta que fizer, você fala Rai. Mas o que eles vão me perguntar? Não, fica tranquilo. Eles vão te perguntar. A primeira pergunta é se você veio a passeio. Tá bom. Quando eu cheguei aqui, o rapaz inverteu a pergunta e falou assim, você trouxe droga? Eu, Rai! Quase que eu não saí de lá dentro. Pessoal, brincadeiras à parte. Assim como o Aldo fez a minha apresentação, meu nome é Adriano. E eu estou muito feliz e bem emocionado de estar com vocês. Vocês já estão no Japão há algum tempo, vocês têm os seus objetivos, né? Cada um veio para cá ou está aqui com um objetivo de vida, enfim, não importa qual, todos eles são muito importantes. E o nosso objetivo é justamente conhecê-los, né? Então nós viemos para cá com o intuito maior de saber o que acontece no movimento espírita, como vocês estão aqui vivendo, como vocês estão fazendo. E ontem, nós estamos aqui há menos de uma semana, e ontem algumas pessoas conversando conosco lá em Iwata falaram assim, Adriano, aqui nós não temos nada, né? E por outro lado, eu fiquei imaginando que vocês têm tudo, né? Porque vocês estão longe da casa de vocês, entre aspas, aqui também eu me considero o Japão como a minha casa, mas a nossa família geralmente está longe, né? E a de vocês eu acredito que estejam também no Brasil. Então a ideia hoje é que a gente possa trocar informação. E nós, junto com o Aldo, né, com a Peruma, enfim, com todos, nós escolhemos o Paulo Estevam por quê? Porque o Paulo Estevam narra a história de Paulo de Tarso, ou para os católicos, ou para aqueles que já passaram pelo catolicismo, São Paulo. Né? Então, quem foi São Paulo? Quem é São Paulo? O que representa Paulo de Tarso na nossa vida? E Paulo tem dois momentos em especial. Por quê? Porque no primeiro momento ele é contrário ao Cristo, persegue o Cristo, consegue dar início a uma grande perseguição aos cristãos, muita gente morre e depois ele torna o grande mártir da doutrina espírita. Claro que no espiritismo não existia naquela época, mas ele torna-se o grande mártir do Cristo, divulgando o Cristo. Então ele tem meio que um divisor de águas na sua história, e a nossa vida é assim também. Eu não quero dizer aqui que a nossa vida mudou quando conhecemos o espiritismo, mas eu posso afirmar que todos que estamos aqui, que a nossa vida mudou quando conhecemos Deus, não é assim? Às vezes estamos distantes, né, buscando só dinheiro ou buscando outras coisas, e de repente Deus aparece na nossa vida. De que maneira? Cada um aqui tem uma história, seja por desencarne de alguma família, seja por doença, seja por saudade. Deus brota em nós e nós não sabemos porquê, né? Dá vontade de buscar o espiritismo, dá vontade de buscar a igreja católica. Independente da religião, nós estamos buscando Deus. E aí é uma questão interessante, que uma vez uma senhora perguntou para o Chico, e isso está no livro Inesquecível Chico. E a senhora falou para o Chico assim, Chico, eu estou com um problema muito grande, porque o meu marido me deixa no centro espírita e vai embora para casa. Ele não entra de jeito nenhum. Ele não vem comigo no centro espírita. O que eu faço? Eu não aguento mais isso. E aí o Chico perguntou para ela, falou, senhora, onde ele está agora? E aí ela imediatamente respondeu, em casa. Ele falou, pois é, graças a Deus, né? Imagina se ele estivesse no bar, estivesse jogando, estivesse fazendo muitas coisas que você não gostaria. E aí o Chico dá uma frase fantástica que ele diz assim, Deus espera de nós, primeiro, que nós sejamos bons, e depois que nós busquemos Ele. Então é interessante nós entendermos isso, que nós precisamos ser bons, independente da religião, né? Conversando com o Aldo anteriormente, o Aldo falou assim, Adriano, mas tem problema a gente cantar uma música evangélica? Eu falei, o único problema que tem é se o Binha cantar. Mas se o Binha cantar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a ideia é nós confraternizarmos, a ideia é que nós possamos estar juntos. E a música faz isso, né? A música nos emociona, enfim. E então nós escolhemos aqui o Paulo Estevam. Essa luz aqui da frente, não é a luz. Não dá para pedir para Deus apagar o sol lá fora, né? Vocês conseguem enxergar bem aqui? Sim, né? Muito bem. Quem já leu o livro Paulo Estevam, pessoal? Alguém já leu? Só o Aldo? Então tá. Quem tiver dúvida pode levantar a mão, não tem problema, a gente vai respondendo e vamos orientando, ok? Maravilha. O livro Paulo Estevam foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e narra a história de Paulo de Tarso, como nós vamos ver aqui.
As imagens que nós vamos ver aqui hoje não estão no livro. Vocês vão terminar de ouvir a palestra e vão dizer, nossa, eu quero o livro emprestado, eu quero o livro, quero comprar esse livro. E quando vocês comprarem o livro, vocês vão falar assim, meu Deus, o Adriano é um mentiroso, porque não tinha nenhuma imagem no livro. Não tem. Como é que funciona? Deixa eu explicar para vocês. Esse projeto Imagem, o Américo Sucena, que é o idealizador do projeto, leu o livro, resumiu cada capítulo e deu na mão de um desenhista chamado Moser Couto, que é um desenhista profissional. Esse desenhista leu o livro, leu o resumo e de cada capítulo ele fez um desenho de acordo com o que ele entendeu do capítulo. Então nós vamos narrar o livro aqui, contar a história do livro e mostrar as imagens para vocês entenderem melhor. Dá jogo? Dá jogo. Eu ainda fico bom nisso no Nihongo. Ainda fico bom nisso. E aí olha que interessante, nós vamos entender que a história começa no ano de 34. Que ano que é esse, pessoal, de 34? Vocês lembram? É 34 depois do quê? Qual acontecimento? Da crucificação do Cristo. Então depois da vinda do Cristo, ou seja, depois da vinda do Cristo, no ano 34, em Corinto, é uma cidade na província de Acaia, na Grécia, lá em cima. O que acontece então? Um senhor de nome Jochedélio está indo a um combine da época. Estou ficando bom, né? Um supermercado da época. Você já acha, né? Eu fiquei treinando a semana inteira essa frase e aí um amigo nosso, Cleber, falou assim, não, Adriano, não precisa nada disso não, é só você falar que rombou ou a caranai. Porque agora você deixa eu falar a frase, que eu treinei ela toda, né? Se eu soubesse aquela palavra, só não tinha treinado. Você dá risada, né, Tata? Deixa você. E aí, então, em Corinto, Jochedélio sai ao supermercado para comprar algumas coisas. Mas a cidade está cheia de soldados romanos. Por quê? Porque algum tempo atrás os escravos se revoltaram e tiveram a necessidade de chamar uns soldados para conter aquilo. Maravilha. Ele então, quando passa por alguns soldados, ele fica na dúvida, porque ele é judeu, o que ele vai fazer então? O que ele vai falar? Ele abaixa a cabeça e passa em silêncio. E aí um soldado diz, como ousas passar por nós e não cumprimentar? E aí ele não tem reação e o soldado dá um tapa na cara dele. E ele fica muito sem graça, muito chateado, porque não havia feito nada, e vai para o supermercado. Faz a sua compra, e na volta ele encontra com outro grupo de soldados. Só que agora ele dá a volta, ele deu a volta no quarteirão, mas ele encontra com outro grupo. O que ele pensa? Se eu não cumprimentei e apoiei, agora eu tenho que rai, né? E quando ele faz o cumprimento, o soldado faz o seguinte, como ousas nos cumprimentar? E tum! Dá outro tapa na cara dele. Derruba tudo aquilo que ele havia comprado no chão e ele então fica todo machucado e sem entender por que apanhou. Quando chega em casa, o filho e a filha, Gesiel e Abigail, perguntam, pai, o que é isso? O que aconteceu com você, pai? E ele então diz, olha, aconteceu isso, explica a história e diz, aqui nós vamos ver Jochedélio, e diz ao filho, né? Eu vou amanhã ao imperador, Licínio Minúcio, e vou reclamar. E o filho diz, pai, não faça isso. O governador não vai gostar. E ele não é gente boa. É melhor você esquecer isso. Mas ele insiste. Não, eu vou lá reclamar os meus direitos. E Gesiel, então, tira uma folha das leis mosaicas para ver o que acontece, o que sai. E aí, então, o que acontece? O que está escrito nessa folha? Está escrito o seguinte, confia e tenha fé em Deus. E o Gesiel diz, olha pai, olha a mensagem que saiu aqui. Espera, confia, não vai lá fazer isso. Mas o pai não está nem aí. Faz o quê? Vai no dia seguinte aonde? Lá no governador. A cara de bonzinho dele. E aí ele chega lá e começa a reclamar, né? Olha, ontem eu apanhei 2 vezes, sem necessidade, me bateram, fizeram isso e aquilo. Um tempo atrás já tomaram minhas terras. E eu vim aqui reclamar. E aí o governador diz assim, muito bem, a partir de hoje, todas as suas terras são minhas. Você tem 3 dias para sair da sua casa. E ele então começa a lembrar do filho e da mensagem no dia anterior, né? Confia em Deus e espera. E aí então ele se vê perdido. Vamos dar uma pausa aqui e fazer uma reflexão junto. Quando alguém faz alguma coisa de ruim para nós, o que nós fazemos para essa pessoa? Prece, não é assim? Não, né? Tem uma vontade de torcer o pescoço dela na hora, não dá, casou? O que a gente faz? A gente faz prece ou a gente fica com raiva? Geralmente fica com raiva, né? E ele então, Jochedélio, parece que é parente nosso, porque ele também fica com muita raiva do governador. O que ele faz?
tem uma ideia brilhante. Volta para casa, no caminho, ele entra nas terras do governador e faz o quê? Bota fogo. Já que não é meu, não vai ser de ninguém. Aquilo começa a pegar fogo, mata algumas pessoas, fere 2 dos melhores trabalhadores do governador, porque tentou apagar o fogo, e vai para casa. O filho não chega. No final da tarde, Gesiel entra todo chamuscado. Olha o fogo lá atrás da janela. Abigail leva um susto quando vê o irmão daquele jeito. E o irmão chega e fala: pai, algum maluco pôs fogo na terra do governador, o senhor acredita? Quem será que fez isso? E o pai diz: fui eu, meu filho. E Gesiel fala: bom, pode ter certeza que o governador vai cobrar. Imediatamente bate na porta 2 soldados e dá voz de prisão aos 2. Inclusive a Gesiel, que havia tentado apagar o fogo, ajudado a apagar o fogo. Os 2 vão presos e na cadeia, então, Gesiel põe o pai deitado no chão e orienta a irmã, porque com certeza ela seria muito judiada, né? Enfim, tudo aquilo que vocês possam imaginar que os romanos fariam com uma mulher, ela sofreria as consequências por ser uma mulher e sozinha. Ele então orienta dizendo que caso o pai e ele desencarnasse, morresse, era para ela sumir de Corinto. E ela então começa a fazer prece, ele ajeita o pai no chão, ajeita ela também no chão e fica na janela a noite toda orando, fazendo prece. No dia seguinte vem o julgamento. Os 2 então, amarrados a um tronco, levam a ordem, ganham a ordem do governador para que o velho leve 10 bastonadas. Só que quando o centurião vai dar a primeira, o filho, Gesiel, para proteger o pai, diz o quê? Fui eu que coloquei fogo, não faça isso. O governador sabia que Gesiel não tinha colocado fogo, inclusive tinha ajudado a apagar. Só que ele entende a situação e diz assim: então você dobre para 20 bastonadas, porém agora nos 2. O centurião, com muita raiva, quando vai dar a primeira, acerta o pescoço de Jochebed. E ele então começa a sangrar e a morrer. Gesiel pede à irmã Abigail, que está aqui, que ore, que cante o Salmo 23. E ela começa então a cantar e comove a todos que estão no salão, todos, inclusive o governador. E que diz: tira ela daqui, porque ele fica comovido com ela cantando e com a fé dela. O centurião, que está aqui muito bravo, pega ela pelo braço com muita violência e tira ela do salão. Mas no meio do caminho ele muda a fisionomia e diz: olha, eu também sou o pai e sei o que você está passando. Saia daqui, suma. Vou te colocar num lugar que você possa ir embora em paz, mas não volte aqui, porque eles vão te fazer maldade. E liberta então Abigail. Abigail sai dali sem saber para onde vai, o que fazer, e vai para uma cidade chamada Jope, onde Zacarias e Ruth a recepcionam. Esses 2 eram amigos da família e haviam perdido um filho há pouco tempo para os romanos também. Então eles falam: olha, a partir de hoje você será nossa filha de coração, fique em casa conosco. Ela então é recepcionada com muita febre, muita tristeza, mas aí nós vamos lembrar o que aconteceu com Gesiel, o irmão de Abigail. O que vocês acham? O que vocês imaginam? Naquela época, era um costume que todas aquelas pessoas que eram presas e condenadas eram mandadas para as galeras. As galés. O que eram isso? O que é isso, Adriano? Barcos onde esses escravos remavam nesses barcos a vida toda. Esses barcos, quando saíam do porto, nunca mais ancoravam. Então eles paravam, desciam só aqueles passageiros, os escravos não viam a terra mais. Então quem era condenado e mandado para as galeras, nunca mais via a terra. Não tinha liberdade, trabalhava até morrer, ou por doença, ou por velhice, ou porque eles jogavam no mar quando não serviam mais. E Gesiel então é mandado para as galeras, e aqui nós vamos vendo ele remando. Só que vocês percebem que o timoneiro aqui, ele coordena o ritmo das remadas com um bumbo. Então, bum, 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 e eles vão remando. Quando acelera a remada. Quem quiser ver bem esse exemplo, no filme Troia mostra bem. Quando eles vão fazer o ataque, o cara aumenta a batida e todo mundo tem que remar de acordo com a batida para aumentar a velocidade. Hoje é no pé, né? A gente pisa nosso Honda, né? Assim, Casão? Ele vai embora, mas lá dentro tem alguém fazendo boom e tem alguém remando também, vocês não estão vendo? Ele então percebe que Gesiel é muito tranquilo, muito calmo.
E não precisa apanhar para trabalhar. Basta um olhar, eu acho até que Gesiel era japonês, que basta um olhar e ele trabalhava certinho. Brincadeira. Ele então percebe que todas as ordens de Gesiel seguem ao pé da letra. Numa das paragens, sobe ao barco Sérgio Paulo, um romano, com alto cargo, no escalão. Ele então fica doente. E quem é mandado para cuidar de Sérgio Paulo? O escravo bonzinho, que não vai reclamar. Imagina colocar alguém que reclama para cuidar do doente? Não dá, né? Ele então está com lepra. Gesiel conhecia todos aqueles bálsamos que a sua mãe ensinava. Então ele pede para o capitão do barco que recolha tudo que tiver de unguento, enfim, de ervas, faz o remédio e passa dias ao lado de Sérgio Paulo cuidando. Dias depois, Sérgio Paulo está curado. Porém, Gesiel já está com manchas no corpo, com sintomas da doença. E aí então o capitão do barco diz o quê? Homem ao mar, vamos jogar ele no rio, vamos jogar ele no mar. Só que tem que pedir a permissão de quem? De Sérgio Paulo, que foi curado por ele. E quando eles pedem a autorização, Sérgio Paulo falou: não, negativo, o cara cuidou de mim, ele salvou minha vida, eu não posso deixar jogar no mar. Faz o seguinte, coloca aí no seu caderno, capitão, que nós jogamos ele no mar e deixa que as outras coisas eu resolvo. Pega então Gesiel muito doente e deixa-o na praia. Vai com um barco até a praia, deixa ele na praia e se afasta. Deixa um dinheiro para ele e volta para o barco. Na manhã seguinte, Gesiel percebe que alguém está mexendo em sua roupa. Ele não sabe o que é. Quando ele desperta, quem é? Um ladrão, tentando roubá-lo. E tem um punhal na mão. Gesiel então acorda com muita febre e diz: olha, não me mate. O dinheiro que eu tiver você pode levar. Imediatamente o ladrão muda de postura, né? Não, meu irmão, vou te matar não, fica tranquilo, né? Dá jogo. Ele já tinha pegado dinheiro, né? Tava dá jogo. E ele leva então para casa de uma outra pessoa, porque ele lembra da casa do caminho. Nessa casa, esse rapaz cuida dele. No dia seguinte, nós vamos ver então ele sendo levado para a casa do caminho em Jerusalém no ano de 35. Um ano já de história que nós estamos narrando. Efraim, que é o cara que recebeu Gesiel da sua casa pelo ladrão, leva Estevão na casa do caminho. Aqui nós vamos ver a figura de Tiago e aqui a figura de Pedro. Perdão, Tiago e Pedro. Tiago usava as túnicas da época. E aí então, quando ele se aproxima, Tiago faz o quê? Tiago era muito ranzinza, né? Muito firme. Fala: ó, aqui não cabe ninguém aqui mais não, está lotado, pode vazar, vai embora. E Pedro fala: não, nós não podemos fazer isso. Jesus nos ensinou que todos têm que ser cuidados, esse também. E recepciona Gesiel e leva Gesiel para dentro. Aqui, pessoal, nós vamos fazer uma reflexão, porque é muito interessante entender que essa casa do caminho, entre aspas, é o primeiro centro espírita da história. Mas lembrando, o espiritismo surgiu em 1857. Tem um pouco mais de 150 anos. Essa história tem mais de 2000 anos. Como é que pode ser isso? Nós temos que entender que os moldes da Casa do Caminho é exatamente os mesmos moldes de um centro espírita. Como? Palestra pública, atendimento aos necessitados, atendimento fraterno, a prática da caridade, amor ao próximo, que é exatamente o que nós fazemos dentro de um centro espírita. Então aqui na Casa do Caminho é a primeira igreja da história, não tinha ainda o catolicismo nem nada na época, era o Sinédrio que comandava o cristianismo. Então nós vamos entender só como exemplo, ok? Maravilha. Ele então é atendido ali e Pedro, como nós vamos ver aqui, percebe que toda vez que ele está na cama delirando, ele começa a falar, mas ele não fala coisas sem sentido, ele fala sobre as leis mosaicas. Então mesmo Gesiel, com delírios, fala de coisas que ninguém conhecia. E Pedro, quando ouve aquilo, se interessa e senta lá e fica ouvindo. Por quê? Porque ele percebe que são informações que estão nas leis mosaicas e que ele nunca havia ouvido ninguém falar, muito menos algum doente. Quando então Gesiel fica curado, Gesiel começa a fazer perguntas e pergunta do mestre. Ele fala: olha, eu queria muito conhecer o Messias. E Pedro então dá a notícia dizendo: olha, o Messias já veio e já foi. E aquilo para ele é muito triste, porque ele sempre sonhara com o Messias. As leis mosaicas sempre narraram a vinda do Cristo.
Ele então pede a Pedro, como é que ele pode conhecer então? E Pedro dá uma cópia de Mateus, Levi, a Gesiel. Entrega uma cópia e Gesiel decora aquilo, devora, lê tudo. E começa então a dar palestra na casa do caminho. Começa a falar daquilo que ele conhece muito bem, que eram as leis mosaicas e agora os ensinamentos do Cristo. Maravilha! No mesmo ano, em 35, em Jerusalém, no outro canto da cidade, nós vamos ver Saulo de Tarso e Sadoc, os dois amigos. Sadoc então diz assim: Saulo, você lembra daquele nosso tio, daquele meu tio que era cego? Sim. Pois é, rapaz, foi lá na casa do caminho e ficou curado. E Saulo fala: como é que é? Curado? O que esses caras fazem lá? Do mesmo jeito quando nós falamos do centro em casa, né? Olha, eu fui no centro espírita e fiquei curado. A família fala o quê? Ixi, já começou com macumba. Né? Só dá risada, né? Em casa também era assim. Quando eu comecei a dar palestra, a família fala: ih, tão novinho, já está metido nisso. Né, Aldo? Não é assim, ó? Aí você atravessa o planeta, fala a mesma. Olha lá, está metido com essas coisas, né? Pois bem. Ele então fala: não, isso não pode não. Vamos sábado que vem? Sábado que vem nós vamos lá conhecer? Vamos. Sadoc então combina que no sábado seguinte, da hora da noite, os dois vão lá. Porém, em Jope, lembra de Jope? Na cidade onde Abigail está? Quem é que está conversando com Abigail e meio que namorando com Abigail? Saulo de Tarso. Pois é. E ali eles estão conversando, falando dos amores e tal. E qual é o pedido de Abigail? Saulo, há muito tempo eu não vejo meu irmão. Me ajude, você tem tanta informação, você tem tanto conhecimento político, influência política. Ajude a encontrar meu irmão. E ele fala: fica tranquilo, eu vou encontrar. Saulo de Tarso era um grande corredor de biga, muito famoso, ganhava muitas corridas. Se fosse hoje, atualmente, a biga dele seria uma Ferrari, né? Tão bom que ele era, corria muito bem. E aí então ele está conversando sobre isso. Passa uma semana e chega o dia da palestra de Estevão, sábado seguinte. Quem estão na palestra? Aqui, Pedro, né? Gesiel e os dois. Nesse momento aqui, Pedro convida então, não Gesiel, mas convida Estevão para dar palestra. Porque no dia em que Pedro entregou os pergaminhos a Gesiel, e conhecendo a história, ele diz: olha, como você é de Corinto, é melhor você mudar o seu nome. Então eu te batizo como Estevão. Então a partir de agora, não falaremos mais em Gesiel, e sim em Estevão. Saulo ouve o convite de Estevão para palestrar, e para ele é diferente, porque eu nem vai juntar uma coisa com a outra. Estevão então começa a palestra muito firme e de uma maneira muito bela, comovendo a todos, e impressiona Saulo. Saulo então não entende o que está acontecendo, até que em determinado momento, o que Estevão fala? Moisés é a porta e Jesus é a chave. Quando ele fala isso, o homem fica muito bravo. Como ousas comparar Moisés com o carpinteiro? E começa uma discussão. Porém, Saulo conhecia muito bem as leis, Estevão também. E Estevão começa a responder de uma maneira tranquila, calma, serena, e cada vez mais provocando, né, deixando o Saulo irritado. Até que em determinado momento Estevão diz assim: olha, o Cristo não me ensinou a discutir, me dê licença. E sai fora. Saulo quer matar ele de raiva. O que ele faz então? Ele leva Estevão ao templo. Ele mexe os seus pauzinhos e intima Estevão aí, lá no templo, para dar explicações. No templo, Estevão faz a mesma coisa, começa a pregar e a comover a todos do Sinédrio. E olha a cara de alegria do Saulo, porque ele tem o poder da palavra, ele consegue concatenar as ideias, ou seja, ele consegue falar das leis mosaicas e explicar através dos ensinamentos do Cristo, e ninguém tinha ouvido aquilo. Até que em determinado momento, então, Saulo, não aguentando mais, o que ele faz? Dá um soco em Estevão. E aí Gamaliel então intervém. Gamaliel é o chefe do Sinédrio. Gamaliel, entre aspas, só para vocês entenderem, se localizarem, era como se fosse o Papa da época, né, da igreja ali. Mas isso não existia, ok? Ele então, como chefe do Sinédrio, interrompe e diz: não pode, isso não pode ser feito. Primeiro, que Estevão não fez nada. E segundo, para nós incriminarmos alguém, julgarmos alguém, nós precisamos ter prova. Então,
que nós possamos averiguar melhor isso. Saulo não concorda, mas não tem como discutir com o chefe do Sinédrio, até porque ele é seu mestre, porque Saulo está sendo preparado para assumir o Sinédrio. E aí então Estevão volta, só que Saulo começa a mexer os seus pauzinhos. E Gamaliel faz uma visita à casa do caminho, porque ele, como chefe, precisa averiguar o que está acontecendo lá. Como é a casa do caminho? Já que eu vou fazer um julgamento, eu preciso conhecer. Quando ele chega na casa do caminho, ele percebe, através de Pedro explicando as coisas, que tudo aquilo que eles precisavam fazer não está sendo feito. Inclusive ele encontra com quem, pessoal? Ele encontra com um senhor deitado numa maca com o nome de Samônio. Mas quem é Samônio? Samônio era um antigo empresário da cidade, muito rico, e que tinha contraído lepra. A família e os amigos fizeram o quê? Colocaram ele na rua, tomaram todo o dinheiro dele e abandonaram ele. E Gamaliel então se emociona, porque Gamaliel era muito amigo de Samônio. E Gamaliel então pensa: a casa do caminho está fazendo aquilo que nós do Sinédrio deveríamos fazer. Eles estão cuidando dos pobres, dos necessitados, e nós não. Então Gamaliel imediatamente entende Pedro e principalmente entende o Cristo. E o que ele faz então? Ele começa a entender que não há necessidade de julgamento de Estevão, que está preso. Só que na prisão, Saulo havia conseguido levar quem para a prisão? João, Pedro e Felipe, além de Estevão. Então Saulo movimenta politicamente, prende todo mundo na casa do caminho, deixando quem, pessoal? Só. Quem que fica fora? Tiago. Porque quando ele chega na casa do caminho para prender João, Pedro e Felipe, Tiago está rezando de joelhos. Daqui que surge, né? Ajoelhou, tem que rezar. E quem é que rezava de joelhos, pessoal, com as leis mosaicas? O pessoal do Sinédrio. Então quando Saulo olha aqui, ele fala: bom, isso eu não posso prender, está rezando igual eu rezo, está lendo a mesma cartilha que eu leio, não é assim? Vamos dar uma pausa aqui. Quantas vezes nós queremos doutrinar o outro e queremos que o outro se torne espírita, porque nós já somos? E aí nós percebemos que nós arrumamos uma grande encrenca para a nossa vida, não é assim? A gente perde a amizade, perde o parente, perde tudo, não é assim? Por quê? Porque nós queremos forçar, goela abaixo, né? Abre a boca que eu vou te dar um negócio bom. Mas é bom para quem? Bom para você que já conheceu. Para ele ainda não. Então dê tempo ao tempo. Por outro lado, e não é uma crítica, é só um exemplo, quantas pessoas de outras religiões batem na nossa porta e querem nos transformar também? Não é assim? Jesus que vai salvar, quer dizer, está no tempo dele, tudo bem, vai da nossa compreensão. E Tiago faz isso. Tiago então fica solto, não é preso, justamente por conta da sua atitude. Mas Saulo então leva-os presos e no dia do julgamento o que ele faz? Ele começa a incriminar a todos. Mas Gamaliel, vocês conseguem ver aqui, ó, Saulo está aqui no canto. Aqui está Gamaliel. Aqui estão todos do Sinédrio, né, da época, fazendo o julgamento. E nós vamos ver Pedro, João e Felipe. Gamaliel tenta conversar com Saulo para que liberte a todos. Mas Saulo, muito firme, com muito ódio, diz o seguinte então: qual é a decisão? Pedro será liberto, João será expulso da cidade, não poderá mais vir morar na cidade, e Felipe também será solto. Estevão, porém, ficará preso e será condenado. E Gamaliel percebe que não consegue mais que aquilo. Com todo jeito ele consegue a libertação dos outros, mas Estevão não. Então Saulo mantém preso Estevão no dia do seu apedrejamento. Que dia que é esse, pessoal? É justamente o dia que ele vai assumir o Sinédrio. Então naquela época, quando acontecia uma grande festa, quando alguém assumia um cargo político muito alto, ou quando comemorava alguma coisa, qual era a comemoração? Jogava os cristãos para os leões comer no circo. Essa era a grande alegria. Aí algumas pessoas falam assim: ai Deus, que triste, né? E aí nós temos que lembrar que nós vivemos naquela época também. E muitos de nós fizemos isso. Por quê? Porque justamente nós ainda temos algumas dificuldades. Nós vamos perceber mais à frente que eles também, enfim, tiveram essas dificuldades. Vamos explicar o motivo. Maravilha, mas aí tem os preparativos para o casamento. Se nós estivéssemos na Globo Internacional, apareceria aqui embaixo, aqui, né? Um tempo depois, né? Então, um tempo depois, numa época depois, algumas semanas depois, a preparação do casamento. Casamento de quem, pessoal? De Saulo com Abigail. Isaías e Ruth, que cuidavam de Abigail. E Saulo, então, começa a dizer o seguinte: olha,
no dia do nosso casamento, nós vamos preparar uma grande festa. E você participará da festa assistindo um apedrejamento de um cara que eu aprendi. E ela fala, não vou participar disso não. Tá doido? Que isso, eu não quero ver sangue. E ele então bate na mesa, né? Ó. Não, você vai. É o dia da minha, né, colação de grau. É o dia que eu vou assumir o Sined. Você estará lá. E começa uma grande discussão, e ela, muito simples, muito humilde, muito carinhosa, muito amorosa, diz, olha, eu não posso assistir isso, eu não quero assistir isso. E aí então, com muita dificuldade, ele fala, então você chega só na hora do apedrejamento. Na hora que estiver acontecendo, você vai. Ela fala, então tá bom. Ele pede então para Dalila, sua irmã, buscar Abigail no dia, e no dia então começa o apedrejamento. É toda uma grande festa, com muita pompa. Eles amarram Estevão num pilar, e Saulo então dá a ordem do início do apedrejamento. Naquela época não podia atirar pedra no rosto, mas aqui com Estevão parece que a coisa não foi respeitada. E ele começa então a levar pedradas, a machucá-lo, e em determinado momento, quando ele já está quase morto, ele vê uma luz na sua frente. E quando ele abre bem os olhos, ele vê que é o Cristo. E ele diz, Senhor, é ti. E quando ele fala isso, quem chega na hora? Abigail. Quando ela ouve a voz de Estevão, ela diz, é meu irmão. É Gesiel, Saulo. E Saulo fala, não, isso é Estevão. Não, é Gesiel, não, é Estevão. E fica uma discussão, até que Saulo fala, bom, para o apedrejamento e retira ele de lá. Serve vinho e pão para a turma, por isso que até hoje nós falamos, né, do vinho e pão, né, ou seja, pão e circo, porque era o que o pessoal fazia na época. Quando a população começava a reclamar, o que eles faziam? Colocavam todo mundo no circo, davam pão e soltavam os cristãos lá dentro. Era alegria, todo mundo ficava quieto. No Brasil acontece isso ainda hoje, né, com os nossos políticos lá, mas de um jeito diferente. A gente dá uma palestra depois dela sobre isso. E olha que interessante então. Saulo tira Estevão do apedrejamento e leva ele para uma sala reservada. Quando chega lá, Estevão está totalmente, quase morto. Abigail fala assim, mas por que esse nome, Gesiel? O que está acontecendo? E ele então, com muita dificuldade, diz, minha irmã, eu conheci o Cristo. E ela fala, mas que Cristo é esse que te colocou numa roubada dessa? Né? Que Cristo é esse que te salvou? Onde você está? E ele fala, quando você conhecê-lo, você também vai entender. E com muita dificuldade ele conta toda a história e pergunta para ela, com quem você vai ficar? Eu estou partindo, eu não aguento mais. E ela, muito inocente, diz o quê? Vou ficar com meu noivo, o amor da minha vida, né? E aí então, uma pausa. O que nós falaríamos no lugar do Estevão, pessoal? Eita, a moça ali fez uma cara, não pode falar isso. Eu sou médium, eu vejo e eu escuto. O que nós faríamos com Saulo na situação de Estevão aqui? Nós queríamos matar ele no olhar, não é isso? Pois é, mas Estevão é diferente. Estevão, então, com um olhar muito doce, muito brando, olha para Abigail, olha para Saulo e diz assim, graças a Deus que você vai ficar com ele. Eu estou partindo e ele cuidará de você. Seja uma boa esposa. Cuide da família dele. Porque se ele defendeu Moisés até o último minuto, quando ele conheceu o Cristo, defenderá também. E morre. Saulo não consegue entender aquilo. De onde vem tanto amor? O cara foi apedrejado por ele e ele perdoa ele. De onde vem tanto amor? E aí então Abigail busca o olhar de Saulo, buscando ajuda, amparo, e Saulo diz, olha, a partir de hoje tudo acabou. Eu não posso casar com a irmã de um inimigo meu. Não quero mais saber de você. Manda ela de volta numa charrete para Jope e segue a sua vida. Ele então é encontrado com Gamaliel, que pede o que para ele? Gamaliel já era cristão, já havia se convertido. Gamaliel então pede o corpo de Estevão para enterrar. E Saulo não entende aquilo. Você também, Gamaliel? Esse Nazareno está me perseguindo, até você? E vai aumentando a raiva dele, né, pelo Cristo. Gamaliel então diz o que aí? A mesma frase que Estevão havia dito na palestra. Meu irmão, eu não quero discutir. O Cristo não me ensinou a discutir. Eu quero só o corpo. Saulo não tem como negar, porque Gamaliel era o mestre dele. Então entrega o corpo, mas aí ele fica com mais raiva ainda. Só que 6 meses depois, essa pergunta eu vou fazer para o homem. Posso? Nós homens somos muito bobos, não é assim, pessoal? 6 meses depois, com quem que ele está com saudade? Você já sabe, né? Nem precisa perguntar mais, né?
Nós somos assim, coração mole, somos duros, batemos no pé, mas 6 meses depois ninguém aguenta mais, eu preciso dela, não é assim? Pois é, ele vai aonde, pessoal? Ele vai em Jope. Atrás de quem? Atrás de Abigail. Só que quando ele chega lá, Zacarias diz a ele: olha, desde o dia que você a trouxe aqui, ela não está bem. E aí Saulo fala: bom, ela deve ter falado mal de mim, né? E questiona. E o que ele fala? Ela nunca nos contou o que aconteceu. E ela sempre falou bem de você. E aquilo para ele chocou, porque imagina a mulher, você acha que a mulher fala mal de nós ou não, casou? Quando a gente pisa na bola, casou? Ele é aquele meu marido, eu vou falar, viu? Derrube, como é que é, não é assim? O Aldo é maravilhoso, pisa na bola pra você ver, Aldo. Não é assim, ó? Pois é, no Brasil também é assim, pessoal, para quem está longe de lá, tá do mesmo jeito que vocês deixaram. Ele então percebe que a Abigail é diferente. Mas por que é diferente? Porque ele havia feito tudo o que fez e ela ainda não havia usado do que o Evangelho nos fala, pessoal? Da maledicência, né? Eu não quero falar mal para você não, viu? Mas fulano, toma cuidado. Não, nossa, meu coração, juro, não tem maldade não, mas meu Deus. Olha, o binho é difícil. Quer dizer, quando nós percebemos, já foi, né? A língua é maior que a boca, não é assim? Mas a senhora é tão doce, a senhora não deve fazer isso. A senhora, eu tenho certeza que a senhora não faz isso. E ele então percebe que a mulher era diferente mesmo. Pede para vê-la e quando ele adentra o quarto, o que está acontecendo lá? Ela está na cama, muito doente. E ele então pega em sua mão e diz: olha, eu não aguento mais essa saudade. Vamos reaver o nosso projeto de vida, eu quero voltar. E o que ela fala? Ai, eu encontrei com o Cristo. Eita, nós, é o que ele não queria ouvir. E ele diz: até você, mas na hora, no momento de discutir, ele precisa reconquistá-la, então é melhor ficar quieto, né? E ele, então ela diz: olha, eu não sei se nós vamos ter tempo para isso, porque ela está muito doente. Eles conversam ao longo tempo e ele vai embora, mas quando ele chega em casa, no dia seguinte, ele recebe a notícia de um dos seus empregados de que ela estava muito doente, muito mal. Ele corre de novo para Jope e quando ele chega lá, ela está realmente nos momentos finais. E ela diz a ele: olha, o meu irmão ontem, quando você saiu daqui, Saulo, ele veio me ver. E ele disse que o Cristo estava esperando. E aí ele fica maluco, imagina. O Cristo já havia arrebentado com a vida dele lá atrás. Agora vai levar a mulher dele. E aí então ele começa a gritar no quarto. Segura em suas mãos e diz: não, nós vamos ter uma grande família. E ela diz: sim, teremos, mas talvez não nessa vida. Quando ela diz isso, adentra ao quarto Estevão em espírito e diz: minha irmã, chegou o momento. E ela então diz: olha, Estevão, ele está aqui. E Saulo começa a gritar, dizendo que não, que não, que não, e ela morre em seus braços. E aí ele fica muito feliz com Cristo, né? Ele vira então para Zacarias, muito nervoso, e fala: o que aconteceu? O que você falou para ela? Ele falou: não, eu não falei nada. Um tal de Ananias passou por aqui, e toda vez que Ananias vinha com umas folhas, uns papéis estranhos, ela ficava mais calma. E aí, então, o que Saulo faz? Saulo fica com uma grande vontade de apertar Ananias contra o peito, né? Mas não do jeito que nós estamos pensando. E ele vai então em busca de quem? De Ananias. Ele quer pegar o Ananias. Ele quer pegar o cara que está divulgando o Cristo. Como ele não consegue pegar o Cristo, ele quer pegar alguém que gosta do Cristo, né? Assim. E aí o que acontece? Ele movimenta todo um grupo e parte em busca de Ananias aonde, pessoal? Na cidade de Damasco. Só que no meio do caminho, todos param para comer, menos Saulo. Saulo não consegue entender na mente dele, na cabeça dele, da onde vem aquele olhar tranquilo e sereno de Estevão e de Abigail. Ele conhecia as leis mosaicas de cor salteado, ele vivenciava as leis mosaicas. Saulo não era uma pessoa ruim, apesar de parecer. Ele era firme, porém ele seguia as leis mosaicas, ele seguia aquilo que ele acreditava. Então ele não era errado, ele não estava errado. Ele não conseguia entender de onde vinha aquele amor. O orgulho era muito alto. Como perdoar alguém que te fez mal? Porque lembra das leis de Moisés? Vocês lembram, pessoal? Vamos lembrar de uma. Olho por olho. Era assim que funcionava. E o Cristo traz o que de diferente? Se alguém te bater uma face, dê a outra. Mas não é virar o outro lado para ele bater. É você dar outra coisa que não seja violência. Às vezes nós entendemos ao pé da letra. Ele bateu, então bater esse daqui dá melhor. Duvido você bater. Não, não é isso.
Mas se bateu, dar a outra face. Que face que é essa? Do amor, do perdão, né, da compaixão, da compreensão. E nós não entendemos isso às vezes. Ah, fez isso, você me aguarda, viu? Mulher geralmente é assim, não é assim? Ela corta 2 dedos do cabelo e quer que você enxergue, não é assim, ó? Aí ela passa no saco, né? Aí você não percebe, ela volta de novo. Daqui uma semana ela vai bicuda com você, né, Cazu? Meu Deus, o que eu fiz, gente? Não é assim? A senhora também é assim? Eu não acredito. A senhora não estava esperando isso. E aí ela quer que você, como é que é o nome? Francesinha, né? Naquela unha. Não dá para enxergar nem com lupa, mas ela quer que você veja. Aí ela fala, agora ele vai vir. O dia do jogo também, o dia do beisebol, não deixa ele ir. Aqui é cricket, né? No dia do cricket também não vai, o cricket não vai. Ou seja, uma troca de brigas, né? Cada um quer fazer pior que o outro. Ah, não vai me levar para passear, então você vê quem vai fazer seu almoço. Como é que é o nome da marmita aqui? Como é que é? O mentor, né? Não, mentor. Vocês vão ver o que eu vou pôr no mentor, né? Ele não gosta de wasabi, você põe só wasabi no mentor. Pois é, vocês gostam, né? Ele então não entende da onde vem aquela tranquilidade, aquela paz no olhar. E ele então, toda vez que eles param para comer, ele não come. Ele está destinado, obstinado o quê? A fazer o quê? A pegar Ananias. E aí, predestinado. O que ele faz então? Em determinado momento, ele literalmente cai do cavalo, porque ele viu uma luz muito forte. Essa luz o deixa cego. E quem é na luz? É o Cristo. E o que o Cristo fala para ele? Imediatamente ele cai do cavalo, ninguém entende nada do que está acontecendo, porque ninguém viu nada, ninguém ouve nada. Eles estão no deserto. Tem uma frase interessante, Davi fala isso, acho que no Velho Testamento, que o Davi diz assim: o único lugar na terra que você consegue encontrar Deus é no deserto, porque só tem areia e um sol de rachar um pouco. Então ali não tem mais nada, só tem você e Deus. Então ali você encontra Deus. É por isso que Davi fala aquela famosa frase, né? O Senhor é meu pastor e... Eu vou parar a palestra, vocês não estão gostando, eu vou embora. Vocês não respondem, por que eu não falo de rondô isso? Vem aqui, vamos traduzir aqui. De novo, qual é a frase? O Senhor é meu pastor? Vamos fazer uma correção aí? No livro chamado Analisando as Traduções Bíblicas, do Severino Celestino, ele pega o original e traduz do original, do hebraico. E aí nós vamos entender que essa frase, quando dita, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está errada. Por quê? Porque o nada é material. Então, quando nós pensamos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu não preciso trabalhar mais. Porque Ele vai me dar comida, casa, roupa lavada, mulher bonita, homem bonito, não é assim? Eu não preciso fazer nada, porque o nada é material. Então, a frase correta, traduzida do original, isso está no livro das traduções bíblicas, diz o seguinte: o que o Davi fala no deserto? O Senhor é meu pastor e não me faltará. O que é esse não? Esse não é tudo. Então, eu preciso acordar cedo, trabalhar 12 horas na fábrica, e aí Deus vai me o quê? Estará comigo. Ele não vai me faltar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, gravem isso com você. Não sei o que estou dizendo, está no livro Analisando as Traduções Bíblicas. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Então, Deus nunca vai nos faltar. Agora, as coisas materiais, se você não trabalhar, negão, está perdido. É lei do trabalho. Lembra lá da lei do trabalho do livro dos Espíritos? O rico cuida do pobre, o forte cuida do fraco. Aí o Kardec pergunta, mas e o fraco? O fraco é fraco. E aí qual é a resposta? Mas Deus deu ao fraco a inteligência. Então você pode ser fraquinho, magrelinho, mas você pode usar a cabeça. Não é isso? Vamos voltar para essa aqui, que esse tema é outro. Ele então cai de joelhos porque Jesus diz o que a ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele fica cego. E qual é a resposta dele? Senhor, o que queres que eu faça? Por que ele fala isso? Por que Saulo diz isso ao Cristo nesse momento? Adriano, porque ele viu Cristo. A hora que ele viu Cristo, ele muda. Sim, mas por que ele muda? No livro não fica muito bem claro isso, mas se nós analisarmos em outros livros, nós vamos perceber o seguinte: por que ele modifica? Saulo conhecia muito bem as leis mosaicas. Ele conhecia de cor e salteado. Ele vivenciava as leis. E nas leis mosaicas dizia o quê? Diz o quê? Que o único
que fosse realmente o Messias, ele voltaria. Então Elias, Malaquias, Ezequias e todos os quias que vocês encontraram no Velho Testamento, nenhum deles voltaram. Quem que voltou? O Cristo. Então, se o Cristo estava ali na frente dele, quem era o Cristo? O Messias. Então a transformação de Paulo, claro, ele viu o Cristo também, mas a mudança de Saulo, qual é? É porque ele sabe que ali na frente dele está o Messias. Olha que interessante, ele conhecia tão bem que ele não tem dúvida. Ele cai do cavalo e fala o quê? O que ele podia falar? Ai, Senhor, eu vou ali buscar o meu mentor ali e já volto, né? Vou dar uma paradinha no meu bonsai, vou pensar. Não, imediatamente ele diz o quê? O que queres que eu faça? E aí o Cristo diz a ele: vá até Damasco e espere lá. E ele então obedece. Só que todos aqueles que estavam com ele ali ficam falando: esse cara ficou maluco, ele está falando sozinho no deserto, ficou doido. Mas ele é Saulo de Tarso, e o medo. Então ficam todos ali. Mas Saulo sabe disso, pede para que todos retornem à cidade, pede para que um deles vá até Damasco, e chegando lá então, hospeda ele, né? Coloca ele numa hospedaria. Essa é a primeira parte do livro. Então até aqui nós somos no meio do livro. Como vocês já estão cansados, nós vamos parar a palestra aqui, ok? Sim ou não? Tem certeza? Agora está ficando interessante. É que eu gosto de ouvir essa parte, eu sou carente, eu gosto de ouvir vai embora, né? Mas é sério, vocês estão gostando ou não? Sim. O Cazu está quase dormindo, eu estou preocupado. O Cazu não. Eu estou com 2 moedas no bolso aqui, muito chique, mas eu acerto você aqui com elas se você dormir. Estou demorando hoje? Olha que interessante. O trabalho. Então nós vamos perceber aqui, obrigado, Pedro. Começa então o trabalho, a segunda parte do livro Paulo Estevão. Paulo então vai para onde, pessoal? Perdão, Saulo ainda, não mudou para Paulo. Cego. O desenhista aqui foi muito bacana, né? Dá para perceber que ele está cego, né? Olha. Perfeito o desenho, né? Olha. Vocês acham que essa hospedaria era boa ou era ruim? Isso aqui era coisa de primeira na época. Vocês acham que sim ou não? Não? Como não, rapaz? Olha aqui! Só que tinha de melhor naquela época. Tinha até frigobar. Ele então ali fica fazendo uma grande reflexão. Até que 3 dias depois, alguém bate na porta. E ele pergunta: quem é? A porta se abre, silêncio total. Ele então imaginava que era Sadoc, o seu melhor amigo. Mas não é Sadoc. Quem era então? A voz se aproxima e ele pergunta: quem é que está aí? E a voz diz: sou eu, meu irmão, Ananias. E aí então, imediatamente, ele cai de joelhos no chão chorando. No livro, a frase é exatamente essa. No livro diz assim: a ovelha de outrora vem salvar o lobo voraz. Então quer dizer, Saulo veio pegar quem? Veio matar quem? Ananias. E agora Ananias estava ali para curá-lo. Então a transformação. Mas como é que Ananias sabia? Se na época não tinha WhatsApp, Twitter, Facebook. Quem que contou para ele? Que ele estava ali, naquela hospedaria, naquela pousada. Quem contou isso para ele? Ele pergunta então. E Ananias diz: foi Jesus. Jesus pediu para que eu viesse aqui e curasse você. E aí então impõe as mãos. Saulo relata no livro que como se fossem escamas de peixe muito grossas vão caindo dos seus olhos. E ele então diz: estou enxergando, voltei a enxergar. Abraça Ananias e diz: como eu faço? Eu preciso aprender as leis, aprender os ensinamentos do Cristo. E aí então Ananias faz o que, pessoal? Tira do seu bolso. Ele tinha mais atualizado na época, era um iPhone. Daí que veio então o iPhone. Surgiu aqui. O pessoal fala que foi o cara da Apple lá, que é o nome dele lá? Steve Jobs. Steve Jobs, não é aqui, ó. Ananias Jobs. Tira uma cópia, né? Os pergaminhos e fala: olha, está aqui. Ele então diz: não, eu vou copiar isso aqui, vou aprender isso aqui e te devolvo. Ele falou: não, já decorei, pode ficar com você. Ele então fica com uma cópia daquilo e segue o seu caminho. Só que ele vai até a casa de quem, pessoal? Ele busca Sadoc, o melhor amigo dele. Quando ele chega lá, ele fala para o empregado: olha, fale com o Sadoc, mas eu vou ficar aqui, não vou lá não, porque estava tendo uma festa e tal.
E só que ele fica ouvindo. E o amigo, o empregado, quando bate na porta de Sadoc diz assim: quem? Saulo? Não, diga que eu não estou. Fala que eu não estou em casa. Por quê? Porque Sadoc já sabia da informação, que ele havia ficado louco lá na coisa, que tinha contato com Cristo e tal. E aí então para ele é uma grande tristeza, porque o melhor amigo havia virado as costas para ele no momento que ele mais precisava. Para onde ele vai, pessoal? Quando nós lemos o livro dos Espíritos, quando nós viemos no centro espírita, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós queremos doutrinar todo mundo, não é assim? Rapaz, aprendi um negócio bom, não é? Rapaz, o negócio morre, reencarna, nasce de novo, vai para lá, fala com os espíritos, não é assim? Quer contar para todo mundo que você virou espírita, não é? Vou te dar um livro legal, bacana, você vai ver Violetas da Janela, não é assim? Olha o nosso lar que vocês indicam. Enfim, ele vai aonde, pessoal? No Sinédrio. E lá no Sinédrio todo mundo fala: ixi, chegou o cara. Ele era muito respeitado, todo mundo tinha medo dele e sabia que ele falava e conhecia muito. O que faz então? Deixa ele falar. Ele fala: eu quero falar aqui no púlpito hoje. Sobe e o que ele faz? Começa a pregar. E todo mundo vai ouvindo. Até que de repente ele fala o quê? Moisés é a porta e Jesus igual o seu, é a chave. Quando ele fala isso, o povo fica maluco com ele. Você é doido? Onde você tirou isso aí, né? Só que ele é romano, não pode fazer nada com ele. Mas correm com ele de lá, mandam ele embora. Ele sai dali então e procura quem, pessoal? Gamaliel. E ele então, muito triste, chora, dizendo a Gamaliel que ele não sabia o que fazia. Que ele havia conhecido as palavras do Cristo e ele queria ensinar agora o pessoal no Sinédrio, que o pessoal do Sinédrio ia entender. Mas aí o Gamaliel diz a ele assim: lembra de você? O tempo que você demorou? Que você precisou para mudar? E aí então ele compreende que ele precisa realmente dar uma repensada, uma refletida. Era um costume da época que eles se afastavam, eles iam para o deserto, ficavam lá 2, 3 anos refletindo e depois voltavam. Ele faz a mesma coisa. E ele vai para onde, pessoal? Ele vai para o deserto trabalhar numa tenda que é do irmão de Gamaliel, Ezequiel, e que era um comerciante muito rico e tal, e que tinha várias tendas espalhadas no deserto. E aí então ele fica numa dessas. Quem é que atende ele? Quem é que recepciona ele? Áquila e Prisca, um casal. E sempre conversando. 3 anos depois, um determinado dia, Saulo percebe que em determinado momento eles se afastam. E com alguns papéis na mão. Ele então dá uma olhada para ver o que é aquilo e fala: são as escrituras. Olha, eu também sou cristão, viu? E aí os 3 se abraçam, todo mundo junto, que alegria, e começam a orar ali junto. E aí ele pergunta aos dois o quê? Por que vocês estão aqui no deserto? Lá na cidade estava muito difícil, um tal de Saulo de Tarso começou a perseguição, e a gente morre de medo dele, nós estamos fugindo dele. E aí depois de tanta conversa, eles perguntam: e você, quem é? E ele fala: pois é, eu sou o Saulo de Tarso. Já pensou, pessoal, a cobra dentro de casa? Tem gente que fala assim: quando Deus aparece no Brasil, você fala: em casa eu tenho uma só. É mentira, não pode pensar isso não. E olha que interessante então. E ali ele percebe então tudo que ele havia feito. Ele retorna para Jerusalém e vai aonde, pessoal? No Sinédrio, que ele quer pregar lá. Quando ele chega lá, o que ele fala? Moisés é a porta, e o povo quer pegar ele, mas ele é romano, impõe o direito, ninguém faz nada. E busca Ananias em Jerusalém. Só que Ananias diz: meu irmão, corre que o bicho vai pegar. Suba daqui, porque eles vão vir atrás de você. O Sinédrio vai até Ananias e bate em Ananias muito, né? Os centuriões da época batem muito em Ananias, mas Ananias não conta onde está Saulo. Ele não revela. Saulo então na madrugada foge através de um cesto e pula o muro de Jerusalém. Jerusalém é toda, né, murada, e vai para onde, pessoal? Ele não sabe para onde ele vai. Ele busca quem, pessoal? A casa do caminho. Aí ele bate lá. Quando o Tiago abre a porta, quem é que vê? Saulo de Tarso. Boa noite, eu quero ficar com vocês. Tiago foi negativo. Aqui não, legal. E o Pedro faz o quê? Olha, nós temos que atender. E Tiago fica: você está maluco? O cara que mandou matar Estevão, cara. E começa a grande discussão. E Pedro realmente fala: bom, Tiago tem razão. Não dá para recepcionar o verdugo do passado.
Mas Pedro desconfia de alguma coisa e diz a Saulo: olha, não dá para te recepcionar hoje, nós não temos lugar, aquela conversa toda, né? Então Saulo dorme uma noite ao relento, na rua. Chora muito, né? Fica refletindo sobre aquilo que ele havia feito, enfim. No dia seguinte ele retorna e Pedro recepciona ele, mesmo com a contrariedade dos outros. Só que o que o Saulo mostra, pessoal? Saulo apresenta uma cópia do pergaminho. Quem deu esse pergaminho para Saulo? Não, antes de Ananias. Depois de Ananias, perdão. Gamaliel. De quem que Gamaliel tinha recebido uma cópia? De Pedro. Então Pedro sabe que aquela cópia era a cópia dele que ele tinha dado para Gamaliel. E se Gamaliel deu para Saulo, Saulo havia se transformado. E aí então, eles conversam o tempo todo. E Saulo começa então a contar sobre aquilo. E a partir dali então as coisas começam a se modificar. Mas Saulo tem uma grande pendência, pessoal. Com quem? Com Isaías, o seu pai. E ele busca então o pai. Quando ele chega na casa do pai, o pai faz o quê? Ô meu filho, graças a Deus você está curado. Eu fiquei sabendo daquela maluquice que você estava acreditando no Cristo e tal. Que bom que você está de volta, que bom. Ele fala: pois é, pai. Eu continuo acreditando no Cristo. E o pai então fala: olha, aqui você não mora mais. Esqueça que você tem pai. Saia daqui. Ele se afasta, mas o pai, mesmo muito orgulhoso, com muita raiva, no fundo, é o filho dele. Então o pai pega uma bolsa de dinheiro e dá para o empregado e diz: olha, alcance meu filho e entregue isso para ele. Saulo quer negar isso, não aceita o dinheiro. Fala: olha, eu não quero, não preciso nada disso. Fala: diga ao meu pai que eu não preciso. Mas ele começa a lembrar que agora ele não tem mais ninguém. No Sinédrio ele ganhava, ele tinha uma renda, agora não tem mais. E era o costume da época que todos os filhos aprendiam uma profissão do pai. E Saulo tinha aprendido o quê? A ser um tecelão. Então ele pensa nisso e aceita o dinheiro. E é com esse dinheiro que lá na frente ele vai comprar um tear para ele. Ok? E ele então dorme ao relento, numa caverna. E quando ele dorme, aqui nós vamos ver, pessoal, e aqui é interessante explicar isso, no Livro dos Espíritos fala. Quando nós dormimos, o nosso espírito sai do corpo. Mas ele continua ligado. Vocês conseguem ver aqui, ó? Tem criança que fala: tio, é uma fumacinha, né? Sim, como se fosse um cordão. Aquele cordão prateado que nós gostamos de falar, né? Os espíritas. Isso que nos mantém ligado ao corpo. Então, quando alguém chama, ou quando o cachorro late de noite, o espírito volta para o cordão e fala: ó, tá latindo lá, volta para alguma coisa, né? Ele então sai do corpo e quem ele encontra? O Estevão. Quando ele vê Estevão, ele começa a chorar, não consegue falar nada. E ele quer pedir perdão, né? Ele quer pedir, como é que é? Gomem, né? Gomem. E Estevão diz ele assim: meu irmão, calma. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca tropeçou na vida? Fique tranquilo. Né? Se fosse japonês, diria da Job. E aí então o que acontece? Saulo lembra de Abigail. Quando ele pensa em Abigail, quem que aparece? A própria. E ele então começa a chorar e pensar: eu queria tanto ter casado com você. Ele não fala nada, ele só pensa na família. E ela diz: Saulo, Saulo, todos aqueles desgarrados do Cristo serão a nossa família a partir de agora. E ele entende o recado. Mas ele diz assim: como eu vou fazer isso? De que jeito que eu vou fazer isso? Não tem condições. E ela, isso é só em pensamento. E aí ela diz: trabalha, serve e espera. Trabalha, serve e espera. Vamos fazer uma reflexão conosco aqui antes de continuar? Quantos de nós queremos a coisa imediata? Eu quero vir aqui, tomar um passe do Aldo, ou da Terumi, ou do Kazu, que seja, passista que for, e nós queremos sair daqui o quê? Bonzinho. Mas na esquina a gente volta a fazer tudo que nós fazíamos, não era assim? Ah, mas o passe do Aldo não foi bom, não. Estou doente de novo. Claro! Você não melhorou? E aí o que ele faz aqui? Ele questiona, ele fala: não, mas vão me perseguir, vão me fazer mal, vão me bater, vão me judiar, vão ser meus inimigos. O que eu faço? E ela responde: perdoa. E aí ela desaparece para ele. Ele acorda pela manhã
e recebe um convite de quem, pessoal? De Barnabé. Barnabé está na Antioquia. Sabe, né? Descobre sobre a mudança de Saulo. Imediatamente Barnabé, muito esperto, faz o quê? Eu quero esse cara comigo na minha igreja, porque esse cara fala bem, conhece tudo, eu quero ele comigo. Para quê? Para dar palestra, não é assim? O que ele faz então? Chega lá, ele começa a palestrar, mas ele não consegue falar nada. Ele não consegue concatenar, juntar uma ideia na outra. Tudo errado, mistura as coisas. E Barnabé fala, meu irmão, fica quietinho, não fala mais nada. E põe ele para lado de fora. E ele está no seu teatro, que bonito o teatro dele aqui. Ele vai conversando com todos aqueles que estão do lado de fora. Só que ele começa a conversar e meio que treinar isso. Ele começa a falar com todos e a juntar as leis mosaicas com os ensinamentos do Cristo. Até que um determinado dia, Lucas, é o mesmo Lucas que vocês estão pensando, o São Lucas, um médico muito jovem, aquele aqui, chega na Antioquia e com uma ideia. Ele diz assim, ó, antes as pessoas eram conhecidas como os homens do caminho. E ele diz, é muito estranho os homens do caminho, vamos mudar esse nome? E aí ele dá uma sugestão. Qual é a sugestão, pessoal? Que a partir desse momento aqui, todos sejam reconhecidos como cristãos. Então é Lucas quem cria a palavra cristão. Por isso que hoje nós falamos, eu sou cristão. É Lucas quem cria isso, ok? Maravilha. Em Jerusalém, o negócio está difícil, porque ele recebe uma carta para voltar em Jerusalém. Quem é que está em Jerusalém? Na cabeça de Saulo? Tiago, Pedro, né? E assim vai. Quando ele chega lá, o Tiago fala, olha, o Pedro não está mais aqui não, foi expulso da cidade. O Saulo quer entrar, e o Tiago, vestido à moda do Sinédrio, ele diz, não, vocês não podem entrar aqui não. Vocês vão arrumar confusão para mim aqui para a casa do caminho. Pode vazar daqui. Eles então, Saulo fica muito chateado com aquilo, porque não entende a posição de Tiago. Eles vão para a casa de Maria Marcos, a mãe do João Evangelista. Ela está aqui, Barnabé e Saulo. E Saulo tem uma ideia. Qual que é a ideia, pessoal? Ele diz, Barnabé, vamos sair divulgando? Vamos começar a viajar esse mundo todo aí, vamos divulgar. Vamos levar os ensinamentos do Cristo, esse negócio vai morrer. Se nós ficarmos aqui, daqui a pouco vai acabar. O Cristo vai ser conhecido somente como carpinteiro. Só que a ideia é de quem, pessoal? É de Saulo? A ideia é de Estevão. Olha o Estevão intuindo aqui. Quantos de nós, às vezes, estamos em casa ou acordamos com uma ideia, né? Hoje eu vou entregar sopa, hoje eu vou fazer uma caridade, não é assim? Alguns de nós ainda não despertou para isso, mas alguns já. Muitas vezes a intuição do plano espiritual. A grande maioria são nossos, né? Pensamentos nossos também. Mas é Estevão já intuindo Saulo. Então quem é Estevão para Saulo? O mentor de Saulo. É o cara que foi apedrejado, mas como perdoou, como tinha um coração bom, passa a ser mentor dele. E aí então eles fazem o quê? A primeira viagem. Em Chipre, quem é que está doente em Chipre, pessoal? O mesmo cara do barco. Esse só reencarnou para ficar doente. Toda vez na história ele fica doente. Que é Sérgio Paulo. Ele é governador agora. Vocês lembram que é Sérgio Paulo? Sim ou não? Pode falar, se vocês não lembram. Lembra no barco, um cidadão romano, né, fica doente, se deu uma cura, Gesiel. Agora ele é governador em Chipre, mas está doente de novo. E aí então, em Chipre, nós vamos ver que Saulo, Barnabé e Marcos começam a palestrar e os dois, Barnabé e Saulo, começam a curar. Cura cego, cura leproso, cura tudo. E aí o governador fala, opa, chama esses caras aqui, porque eu estou doente. E eles então são levados lá. Nós vamos ver de novo Sérgio Paulo, Saulo, Barnabé. E quem é esse, pessoal? Esse é Bar-Jesus. Bar-Jesus é um feiticeiro que cuida, entre aspas, do governador. Mas ele queria só o dinheiro, né? Porque o cara está doente, como é que ele cuidava? Então Saulo começa a conversar com Sérgio Paulo. E Saulo é o único que sabe da história de Gesiel. Barnabé acha que aquilo é mentira. Começa a duvidar, mas fica quieto, porque Saulo está falando, deixa ele falar, né? Só que o que acontece? Saulo começa a contar uma história que somente Estevão, né, Gesiel sabia, e que Sérgio Paulo conhecia, e que Sérgio Paulo tinha pedido. Então ele percebe que realmente Saulo conhece. Em determinado momento, Saulo então cura Sérgio Paulo, ele fica curado. Só que Bar-Jesus vê o quê? O fim do dinheiro, que fala, se curou da noite, senão perdi o trampo, perdi o trabalho. O que ele faz? Começa a xingar Saulo. Só que enquanto ele está xingando Saulo, está tudo bem.
Quando ele começa a xingar o Cristo, aí o Saulo fica bravo, porque agora ele defende o Cristo. E quando ele começa a ofender o Cristo, o que o Saulo faz? Saulo lembra de quando ele, em Damasco, ficou cego. O que ele fala então? Em nome do Cristo, eu ordeno que você fique cego. E olha que interessante, Bar-Jesus fica cego imediatamente. E aí Barnabé fica desesperado, a cara de Barnabé, porque Barnabé não sabia da história e nem Saulo conseguia cegar os outros. Fala, meu Deus, eu estou andando com um cara que faz tudo, né? E aí então, Bar-Jesus começa a gritar, né, que é feitiçaria, isso, aquilo. Sérgio Paulo não acredita, mas conhecendo o poder do Cristo, conhecendo aquilo, se modifica. E pergunta a Saulo o seguinte: Saulo, o que vocês precisam aqui para ter um espaço? Aí o Saulo falou: a gente precisa de uma casa para poder fazer as orações. E aí então é a primeira igreja construída por Saulo, é na cidade de Chipre. E quem constrói é Sérgio Paulo, que era governador. Então ele constrói a primeira igreja das viagens de Saulo. Quando eles estão indo embora, o Barnabé fala assim: Saulo, e o Bar-Jesus vai ficar cego? Ele falou: rapaz, esqueci. Aí volta lá e dá a visão dele de novo. E a partir dali então o Barnabé faz o quê? Bom, né, irmão, agora a partir de hoje você dá a palestra, que você já está bom. E aí então nunca mais Barnabé fala, porque Paulo agora domina a fala e aí ele volta a palestrar. Eles estão num hotel 5 estrelas. Eu não entendi por que vocês viram. Vocês estão duvidando das 5 estrelas ou não? Então ou não? Então vou contar aqui, ó. Uma estrela. Mas são 5. Não coloquei nada, não. Vocês viram vezes, tá? Eles então estão aqui, e nesse momento aqui, Saulo começa a lembrar de Estevão e lembra da história da mudança do nome. E por conta que eles estão em Chipre e Sérgio Paulo havia ajudado, ele então passa a se chamar Paulo de Tarso. Ele diz então: Barnabé, a partir de hoje eu sou Paulo e não mais Saulo. Mas por que Paulo, pessoal? Vocês sabem? Paulo em romano significa pequeno. Então por que ele dá o nome de Paulo? Pequeno perante o Cristo. Então aquele que se faz pequeno diante do Mestre Jesus. Por isso que ele assume o nome de Paulo de Tarso. E a partir de agora a gente vai falar só Paulo. Paulo então sai daqui e vai para a sua viagem. Continua o seu caminho. Só que ele recebe notícias que Jerusalém tem uma grande crise. Que crise que é essa, pessoal? A perseguição que ele havia iniciado lá atrás tinha causado sérios problemas em Jerusalém com o pessoal do Sinédrio. Ele então retorna e nós vamos vê-lo aqui muito nervoso, discutindo por quê? Porque Tiago quer fazer a circuncisão. Quem tiver dúvida, depois a gente explica o que é. O que é a circuncisão? Vocês vão entender depois. Mas Paulo diz que não há mais a necessidade da circuncisão. Não precisa mais fazer isso. Só que Tiago não aceita. E começa uma grande discussão até que Pedro intervém e com muita dificuldade, então, depois, eles acabam aceitando e fazendo as pazes entre Tiago e Paulo. Vamos dar um exemplo aqui. O que vocês fazem hoje antes de comer, pessoal? Depois da oração, mas antes de comer, o que nós fazemos? Toda vez que a gente vai comer, a gente faz o quê? Não, depois da oração. Lava as mãos. Não é isso? Isso surge aqui, ó. Porque Tiago então diz: então não precisa mais circuncisar. Ok, eu libero isso. Porém, nós não vamos poder comer certos tipos de carne, vamos ter que lavar as mãos antes da refeição e uma série de outras coisas. É por isso que até hoje nós lavamos as mãos. Surge aqui, ó. E se Paulo de Tarso não consegue convencer Tiago da necessidade da não circuncisão, todos nós hoje, principalmente os homens, teremos que fazer circuncisão. Que é o que acontece na região aqui próximo de nós, né? Em Abu Dhabi ali ainda faz a circuncisão. Porque, entre aspas, isso é um assunto bem complicado, mas a gente pode conversar sobre isso depois. É como se fosse uma ramificação daqueles que seguiram Tiago. Ou seja, seguiram ao pé da letra. Entenderam isso? Então, com essa grande modificação aqui, nós vamos perceber que muitas coisas deixamos de fazer. Ok. Com isso, então, eles continuam a viajar. Mas agora, Paulo está viajando com Silas e não mais Barnabé. Eles chegam numa cidade que é Filipos. Aqui em cima, pessoal, estão vendo aqui, ó, o círculo? Eles chegam nessa cidade e eles começam a pregar em praça pública e a curar. E todas as vezes que eles fazem isso, quem que aparece? Uma pitonisa, uma médium da época. E ela começa então a gritar em praça pública: ah, olha os homens do Cristo, esses são os homens de Deus, olha os homens de Deus.
E aquilo vai incomodando Paulo, porque Paulo sabe que aquilo é através de obsessão, que é para atrapalhar o trabalho. E aí então, ele faz o quê? Aqui a pitonisa, ele percebe, ele vê através da evidência que espíritos estão fazendo isso. E o que ele faz então? Dá um passe nela e cura ela da obsessão. Só que tem um problema aí. Quando ele cura ela da obsessão, o que acontece? Ela para de ouvir os espíritos. Os empresários da época faziam o quê? Pagavam para ela para saber coisas. Se eles podiam comprar isso, comprar aquilo, fazer coisas. Então eles tinham informação do lado de lá do que fazer para ganhar dinheiro. Só que quando Paulo cura ela, o que acontece? Acabou as informações. E aí, meu amigo? Quem é que sofre? Paulo leva uma surra, porque ele fica 6 meses de cama. 6 meses de cama, pessoal. Ele apanha tanto que ele não consegue sair da cama durante 6 meses. De tão machucado que ele fica. Silas então não sabe mais o que fazer. Paulo melhora e a partir dali ele volta a pregar. Eles então vão presos por conta dos problemas que eles causaram. Na prisão, ele começa a pregar. E é o primeiro efeito físico de Paulo, porque as portas, mesmo de ferro muito grandes, se abrem. E todos saem da cela, mas ninguém foge. Porque quando abrem as portas, todo mundo quer ir embora, quer correr. E Paulo diz assim, não adianta fugir. E começa meio que fazer a reforma íntima de todos, dizendo que o problema está dentro deles, e todos param para ouvir, porque aquilo era interessante. Na manhã, um centurião, quando chega na cela, vê todo mundo para lá de fora, fica desesperado. E fala para o chefe, olha, melhor soltar o cara lá embaixo, porque o cara abriu as portas sozinho. Né? E aí então, ele é liberto. E para onde ele vai, pessoal? Para Atenas. Por que ele vai para Atenas? Porque para Paulo, ele entende que Atenas é o grande local, é o grande lugar onde os pensadores estavam, né? Lembra? Aristóteles, Sócrates, Platão passaram por ali. Então ele tinha a ideia de que quando ele fosse pregar em Atenas, todos iriam ouvi-lo, entender os ensinamentos do Cristo e divulgar isso. Só que ele relata que em Atenas é o lugar onde ele mais sofre. Por quê? Porque ele não apanhou nenhuma vez em Atenas, não levou um tapa. Só que todas as vezes que ele pregava em Atenas, começava a pregar, ninguém dava atenção. Porque quando começava a falar, o pessoal falava, você é maluco, você é louco, e ia embora. Então ele relata no livro que a maior dor dele foi em Atenas porque ninguém o ouvia. Enquanto estavam batendo nele, é porque estavam ouvindo. Então estavam entendendo, mas em Atenas ninguém nem ouvia. Então para ele, no livro aqui é o lugar que ele mais sofreu. Ele então sai dali e vai para onde, pessoal? Aqui embaixo, ó, estava em Atenas, ele vai para Corinto. Quem era de Corinto? Abigail. Ele então relembra todos os lugares que Abigail havia dito para ele, que ela conhecia, que ela gostava. E aí então ele chega em Corinto, e era o costume da época que os apaixonados raspassem a cabeça em homenagem à esposa. Aldo dançou em Aldo amanhã, se ele aparecer, você já sabe o que aconteceu. Ela então aparece para ele em Corinto antes de dormir e agradece a ele, dizendo que ela ficou muito feliz com a homenagem que ele havia feito. Porque ele raspa a cabeça em amor a ela e visita todos os lugares que ela comentava, quando jovem, quando eles estavam namorando. Só que quem aparece também é o Cristo, novamente. Por quê? Porque ele está recebendo muitos pedidos para voltar nas cidades que ele havia passado. Ele passa por várias. Nós não estamos contando aqui, pessoal, porque não dá tempo. Né? O livro é muito extenso, quase 700 páginas. E aí o que acontece? Ele fala, Senhor, eu não consigo mais visitar, não dá tempo de ir nesses locais. E aí o Cristo diz a ele então o seguinte, Paulo, escreva. E aqui então surgem as cartas de Paulo. Lembra lá? 1 aos Coríntios, 1 aos Tessalonicenses e por aí vai. São várias. Ele então começa a escrever. E Jesus diz o seguinte, eu te ajudarei através de Estevão. E aí ele determina que Estevão oriente Paulo nesse trabalho. E o interessante é que algumas cartas de Paulo, nós vamos ler, escrito assim, eu vos digo, ou seja, é o próprio Cristo quem escreve a carta. Então algumas das cartas é Paulo, é o próprio Cristo quem escreve isso, quem dita essas cartas. Paulo então, ao dormir, recebe, antes de dormir num desses dias, em Corinto ainda, ele recebe uma carta de Jerusalém. Quem é que está pedindo para ele ir para lá? Tiago. E ele fala, eu não vou não, aquele cara é maluco, não deixou eu entrar aquele dia. Ele tem
mágoa de Tiago, ele não gosta de Tiago, não se dá bem, tem problemas com Tiago. Nós temos problemas aqui com alguém, pessoal? Sim ou não? Já vou voltar para a palestra, né? A moça lá atrás, não. Mas a senhora também tem problema com o próximo? Eu estou brincando, só com esse rostinho. Pois é, pessoal, ele tem. E aí o que ele faz? Ele fala, bom, não vou e acabou. Quando ele dorme, ele sonha com quem, pessoal? Com os dois. E ele tem um sonho muito interessante, porque ele está com dificuldade, reclamando, e aí ela diz, o trabalho nem começou, você já está reclamando? Quando ele acorda pela manhã, ele tira um pergaminho, e quando ele abre o pergaminho, o que está escrito? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é dia, ou enquanto dá tempo. Muitas vezes nós passamos por isso, né? Ficamos enrolando, a pessoa muda para o Japão, danou-se, né? E agora para pedir desculpa, não é assim? Aí nós ficamos carregando aquela mágoa, aquela raiva, aquela dor, aquela saudade. Aí nasce o que dentro de nós, pessoal? Uma flor muito bela, chamada câncer. Guardou, é teu. Parabéns. Então a gente precisa pôr para fora. É difícil, é difícil. Eu tenho um exemplo que eu uso no Japão que é assim, ó. No Brasil, perdão. Quando eu não gosto de alguém, eu falo assim, fulano, deixa eu te amar nessa vida que eu não quero nunca mais te ver na próxima. Então vamos se amar, porque tolerar não adianta. Quando a gente tolera, vai ter que voltar junto. Aí tem gente que fala assim, meu Deus, com ele de novo não. Sim, vai. Aquele marido mal que deixa em casa, aquela mulher, vai voltar com ela. E se achar ruim, se achar bravo, ficar nervoso, sabe como volta? Se a vez, grudado. Vai pra lá, quer ir pra cá. Então vamos amar, pessoal, melhor amar. Ou ama agora, ou na próxima, vamos cuidar. E aí o que ele faz então? Bora para Jerusalém, né? Quando ele chega em Jerusalém, aqui embaixo, ó, ele encontra Tiago totalmente mudado, transformado. E ele também está transformado. Por quê? Porque Tiago agora compreende através das dificuldades o que Paulo queria dizer. Compreende o trabalho de Paulo, da missão de Paulo. Do quanto Paulo, sem Paulo, né, o trabalho não sairia de Jerusalém. Por outro lado, Paulo reconhece o trabalho de Tiago, porque sem Tiago manter os costumes do Sinédrio, a casa do caminho teria ido para o vinagre, teria ido acabado, porque Paulo havia feito uma perseguição que ia acabar com tudo. Então os dois se reconciliam e Paulo começa a pregar em Jerusalém, porém ele vai preso de novo. É mandado para uma cidade próxima, fica 2 anos preso. Quando muda a chefia da cidade, o delegado novo pega a documentação de Paulo e fala, ele é romano, a gente não pode deixar o preso aqui. E pergunta, então era um hábito, era um costume romano, que o romano, quem era romano poderia escolher onde queria ser julgado. E Paulo quer ser julgado aonde, pessoal? Onde ele falta aí, que ele não foi ainda? Em capital da Itália, Roma. Ele quer ir para lá, porque o negócio dele é falar onde está o problema, né? E aí então ele se despede. Vocês conseguem ver na imagem aqui que tem alguém com uma roupa bem diferente aqui? Sim ou não? Aqui é Tiago. O desenhista foi muito feliz aqui também nesse momento, nem todos os momentos, mas esse. Porque do lado de Tiago, no livro, relata que tem uma mulher. Quem é essa, pessoal? Maria de Nazaré, a mãe do Cristo. Ela está na praia despedindo de Paulo. E esse momento é bem emocionante, porque Paulo, ao despedir, sabe que nunca mais vai voltar a Jerusalém. É um momento em que ele não volta mais. Ele sabe que dali ele não encontrará mais Tiago. E aí então eles se reconciliam e a viagem segue. Só que em determinado momento na viagem, Paulo diz ao centurião que vai acontecer uma tempestade. Eles estão aqui, ó, indo para Roma. O centurião não acredita, fala, que tempestade, você está doido, você é um escravo, um preso, aqui, está maluco? E não dá atenção. E segue viagem. Só que no meio do caminho, o negócio acontece, e muito feio. E Paulo começa então a cuidar das pessoas, começa a cuidar das pessoas. Acalma a todos, inclusive a tempestade. E aí todo mundo que está no barco fica desesperado, fala, meu, o cara parou a tempestade. Eles param numa ilha próxima. Interessante esse momento também, que quando eles param essa ilha para descansar, Paulo funda uma igreja. Então eles não pararam de trabalhar.
o barco ancora e eles fundam uma igreja. Só que nesse trabalho de fundação, uma cobra pica Paulo. E era uma cobra que na ilha todo mundo morria de medo, porque se picasse, morria na hora. E Paulo não sente nada. Não sangra, não dói e ele não acontece nada. E todo mundo fala, bom, esse é o Cristo, porque não aconteceu nada. E aí então, todos ali naquela ilha tornam-se cristãos por conta do trabalho de Paulo. Então mesmo ele indo ser julgado para a morte, ele continua trabalhando. Aí então ele chega em Roma, mas ele aguarda o julgamento. Por quê? Porque ele não dá para ser julgado naquele momento. Só que ele aguarda o julgamento fora da cidade. E ele então continua a escrever as cartas. Silas também auxilia a escrever as cartas nesse momento. E o interessante é que todos os romanos, todos não, né, mas muitos romanos buscam a ajuda de Paulo, inclusive os centuriões. Os soldados pedem ajuda a ele, orientação, como se fosse um atendimento fraterno. E Paulo atende a todos. Até que então, no dia 16 de julho de 64, o que acontece, pessoal? Um cidadão de nome Nero tem uma ideia brilhante. Roma tem 13 bairros. Ele pensa, eu vou pôr fogo em 3, reconstruo os 3 e fico bonito na foto. Só que o fogo se alastra e queima 11 bairros de Roma. Ele então pergunta a Tigelino, o seu secretário, Tigelino, e agora? O que eu faço? Deu tudo errado. E aí eles têm um plano. Tigelino diz assim, põe a culpa nos cristãos. E aí então ele volta para Roma, Nero, né? Ele se afasta no dia do fogo, volta dias depois e diz, olha, eu não estava na cidade, mas agora que eu cheguei eu vou tomar as providências. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar quem fez isso e vou reconstruir a cidade. Então ele reconstrói a cidade e manda chamar Paulo, porque ele tem que pôr a culpa em alguém. Quando ele chama Paulo, imediatamente ele quer saber quem, pessoal, quem é Paulo, porque eu não conhecia, quem é esse cara, eu quero conhecer uma força dele. Quando Paulo chega no julgamento, começa a dar a palestra e Paulo começa a comover a todos que estão ali, inclusive o próprio Nero. E ele percebe a força que Paulo tem. Manda prender novamente Paulo, só que agora ele faz o quê? Ele manda prender todos aqueles que estavam nas catatumbas, rezando, e leva para o circo. Paulo então vai ser executado, vai ser morto. Quando o centurião, segurando a espada para cortar a cabeça de Paulo, começa a tremer, de medo, porque ele vai matar Paulo, e ele sabe quem é Paulo. E aí Paulo diz a ele, meu irmão, fique tranquilo, faça o seu trabalho, você matará só o meu corpo. Já pensou, pessoal? Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Ninguém teve, agora eu gostei. O pessoal que não tem medo, mas na hora do bicho pega, ai meu Deus, né? Senhor Jesus, eu prometo que eu não faço mais, não é assim? Né? A mocinha me deu até risada. Olha lá. E ele então, o centurião, olha bem nele e corta a cabeça de Paulo. Paulo fica cego novamente. Após a morte ele fica cego. E aí ele ouve alguém se aproximar. E ele pergunta, quem é que está aí? E a voz bem mansa diz o quê? Sou eu, meu irmão. Ananias. E o Ananias novamente cura Paulo de Tarso. Devolve a visão a ele. E ele percebe que Gamaliel está junto com Ananias. Os dois já haviam morrido, já haviam desencarnado. E os dois estão com ele. Adriano, eu estou percebendo que Paulo aqui ficou mais jovem. Isso pode? Para a mulherada que gosta de fazer plástica, quer ficar mais jovem, tem uma recomendação. Morreu, fica novo na hora. Então, para quem quiser, melhor não, né? Melhor ficar do jeito que está, né? A moça olhou ali com o marido e disse, eu não quero mais fazer plástica, né? Está tudo da idioma, né? Muito bem. No livro dos Espíritos, pessoal, fala do rejuvenescimento. Então, Paulo aqui retorna com a mesma fisionomia que ele queria tempos atrás como jovem. Eles então perguntam a Paulo onde ele quer ir. Ele pensa então ver o Cristo, ver Estevão, ver Abigail, mas ele pede para quê? Pede para ver todas as cidades que ele havia passado. Ele quer ver as locais que ele havia passado há muito tempo. Então toda uma caravana de espíritos vão junto com ele em todas as cidades que ele havia fundado, o trabalho que ele havia passado. Eles passam por ali, até que em determinado momento, uma luz muito forte vem do céu e começa a se aproximar deles, até que quando ele presta muita atenção, é o Cristo. E quando ele abre bem os olhos, ele percebe que o Cristo não está sozinho. Estevão
e Abigail está junto. Ele não sabe para quem olhar, com quem falar, e começa a chorar. E Jesus então diz: é da vontade de meu Pai que os inimigos do passado fiquem juntos por toda a eternidade. E aí Paulo é levado por Jesus para outra esfera. Turminha, a nossa palestra fica por aqui. O livro já terminou. A palestra não tira, né, o livro, vale para vocês lerem, porque tem muito mais coisa para falar do que eu falei aqui hoje. O livro é bem grande, mas é muito gostoso de ler. E agora que vocês viram algumas imagens, vai facilitar o entendimento. Então fica o pedido e o convite para que vocês possam ler o livro. Caso vocês não tenham aqui na biblioteca para emprestar, vocês podem baixar isso na internet. Tem gratuita para vocês acharem e vocês lerem, porque a história é muito interessante. E para nós encerrarmos nosso bate-papo, para não tomarmos muito tempo de vocês que já está tarde, nós temos muitas vezes dificuldades em nossas vidas. Temos algumas dúvidas, enfim. Mas nós temos alguém que está sempre ao nosso lado. Quem é esse alguém, pessoal? Jesus. Jesus nos disse uma frase muito interessante: onde um ou mais estiver em meu nome, ali estarei. E ele completa dizendo: estarei com vós até o final do último dia. Então nós não temos que ter dúvida, não temos que ter medo, nós não temos que ter momento algum de falta de fé. Ele está conosco. Ele está conosco. E se Ele está conosco, meu amigo, não há por que ter medo. Então vamos confiar mais. Ok? Agradecer mais uma vez, em especial ao Raul, ao Antelume. Caso, obrigado pelo carinho, a todos que vieram. Obrigado mesmo por vocês terem participado. Obrigado pela paciência. E antes de encerrar, pessoal, eu quero só entregar aqui, de uma maneira simbólica, nós trouxemos alguns livros, e que são todos livros do Chico. E aqui, ó, da ideia que vocês fiquem com esses livros para casa, vocês podem emprestar, fazer o que vocês quiserem aí, são algumas obras. Eu queria poder trazer mais, mas na mala não cabia. E aí diminuí a roupa para trazer livro. Nós conseguimos trazer alguns, foi muito bacana, porque nós estamos conseguindo entregar isso para as casas espíritas. Nós sabemos a dificuldade que vocês têm aqui sobre obras, e todos os livros que estão aqui são do Chico Xavier. Então vocês podem ler, aprender mais, e tem dois tipos de mensagem. Uma que é o Evangelho no Lar, ó, e a outra que é sobre suicídio, né? Então vocês podem divulgar, mostrar isso aí, tirar cópia, enfim. Tá ok? Turminha, mais uma vez, muito obrigado. Um bom domingo para vocês. E como diz aqui, pode apoiar a Suminassai, não é isso? Se vocês não forem embora, eu vou falar mais. Mas ele vai continuar aqui. Continua com vocês. Gente, Adriana, muito obrigada. Imagina. Obrigada mesmo pela presença. Binha. Eu achei mais fácil para poder gravar, né? Obrigada, né, gente? Fiquei, assim, conversando só um pouquinho ali com eles, a gente vai entendendo nossa dificuldade, que todo mundo vai tendo, né? E, assim, vai fazer 3 anos esse mês, né? Que nós estamos aqui nessa sede. Então, pra gente foi um presente enorme, vamos dizer, do alto de Deus, porque só eu mesmo, só Deus, para poder estar aqui ajudando, pegando cada um, né, dos filhos dele e fazendo essa união como foi dado, né? Assim, como exemplo no livro de Paulo. E eu acredito que todos nós temos um pouquinho de Paulo dentro do nosso coração. Porque quem passa por essas lutas, quem passa por essas dificuldades, né, essa saudade dos nossos parentes, as dificuldades de trabalhar na fábrica, a família que a gente precisa estar dando mais unida, né, mostrando, como diz, nós temos que viver o Cristo dentro da nossa casa. Então, essa união, né, essa homogeneização de pensamento que todos nós precisamos ter em nome do amor do Cristo, né? E eu fiquei muito feliz, estou muito, assim, feliz mesmo, porque só quem está dentro de uma casa e que está trabalhando é que sabe o que faz, sabe, gente? Não é fácil, né? Não é fácil. Adriana, com certeza que você tem uma história linda para contar, para você ter chegado até aqui, né? E ainda por quantos lugares que a gente torce que você vá, Japão e tantos outros países, como um mochileiro de Cristo, vamos dizer assim, né? Levando a palavra
como exemplo de Paulo. Então, é difícil, mas como que dizer uma palavra salutar, é um bálsamo que a gente recebe para a gente continuar. Tá difícil, gente, mas vamos aí, vamos galgar, vamos lutar, vamos fazer, porque Deus, o Cristo, Ele não nos deixa, né? Ele está do nosso lado. Independente da dificuldade que a gente passe, é o aprendizado. É o amor de Deus. Então o deserto que nós estamos passando agora, nesse momento, que vamos dizer, não é o deserto na areia, mas é o deserto que o nosso espírito necessita para ter um encontro com Cristo. Então eu convido vocês realmente assim a voltar o pensamento para Deus, para Cristo, né? E para todos aqueles que estão ali no mundo espiritual, aqui nos ajudando, nos auxiliando, né? As pessoas que convivem com a gente, para que a gente possa abraçar cada um desses irmãos e falar assim, como o Adriano falou, como a palavra diz, deixa eu te amar aqui nessa vida, que se na outra, né, tá difícil, aqui na outra eu não quero, então vamos se beijar, vamos se abraçar, vamos se perdoar, porque hoje ainda é tempo, agora ainda é tempo. Então se a gente tem tempo, vamos correr atrás, não vamos esperar esse tempo passar. Né? Então que essa palavra, como veio agora, confronta o nosso coração, que ela fique, vamos deixar, né, essa sementinha que às vezes estava secando ali, esse bálsamo, essa água que o Adriano veio trazer, fazendo brotar de novo esse amor de Deus no nosso coração, então que a gente venha florescer e dar frutos através da palavra de Deus. Gente, desculpa, mas eu tinha que falar isso, eu tinha que agradecer, eu só vou convidar para fechar os nossos olhos e agradecer a Deus e que Deus possa abençoar a vida do Adriano. Ele vai sair daqui, ele vai estar indo em outras casas, que ele possa ter a força, porque é o sono que ele está, é só Deus mesmo. Então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, e toda a espiritualidade que vem nos auxiliar, em nome de Deus, que neste dia, mais uma vez, possamos estar lutando dentro dos nossos corações, em busca do Teu amor, em busca da Tua bondade, em busca do Teu perdão, para que possamos compartilhar com todos os nossos irmãos, amigos e familiares, que através da palestra que hoje nos foi dada, possamos reforçar em nossas mentes, em nosso coração, o verdadeiro amor de Deus. Que possamos, Pai, estar servindo a Ti, conforme o Teu amor, conforme a Tua palavra. Dai-nos a força de ajudar no progresso verdadeiramente. E que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, perdoando-nos pelas nossas faltas já cometidas. Mas que possamos, através do Teu amor, através da Tua bondade, do Teu perdão, continuarmos na caminhada, em busca de amarmos ao nosso próximo como o Senhor tem nos amado. Que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, tem um almoço, tá? A Miriam tem nos ajudado ali na cozinha também, com todo amor e carinho. Então tem um almoço bem gostoso ali no estrogonofe, que a gente está servindo. Vai ser self-service, à vontade. Só que nós vamos estar cobrando milão hoje, para poder a gente também estar ajudando um pouquinho você que está fazendo esse trabalho bonito para a gente. Tá bom? Muito obrigada.